Estou recebendo a Ana Glaucia, a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, a Mailu Cirne, ela que é neuropsicóloga, a Manoele e o Rafael, para a gente discutir um pouquinho sobre o uso do celular. Sejam bem-vindos, um prazer recebê-los aqui, viu, gente? Já quero adiantar que todos vocês estão com o microfone, então a gente pode falar todo mundo ao mesmo tempo, a gente vai debater mesmo, tá? Que eu quero que vocês participem também para falar como que é essa relação, porque a gente está com duas especialistas aqui no assunto e estamos também com a Manoele e com o Rafael, né? A Manoele que tem 13, né? 13 anos, o Rafael com 15, e eu quero que eles me falem também como que é lá em casa a questão do uso do celular. Sejam bem-vindos, um prazer recebê-los. Lá. Obrigada pela oportunidade. Muito bom a gente estar aqui com a Mailu, minha colega, né? E falando de um assunto que aparece tanto no consultório, né? Que é tão recorrente. Vocês têm visto realmente muito essa reclamação, principalmente dos pais, a questão do celular? Como que tem sido aí no consultório? Como que vocês têm lidado com isso? É uma das queixas principais quando os pais chegam sobre o relacionamento intrafamiliar. Não, então que o celular ele veio para às vezes tomar o lugar de uma conversa, de estar próximo, de estar perto, que muitas vezes o adolescente se isola, o adolescente fica mais, né, com seus contatos, com os seus vídeos, com suas conversas aí, com seus amigos virtuais, seus jogos virtuais, e aí acaba que atrapalha esse relacionamento familiar. Essa é uma das queixas que os pais trazem. Mas também, os filhos também trazem essa queixa que, às vezes eles falam assim, puxa vida, meu pai fala de mim, mas ele não vê também que ele também fica no celular e não sai do celular. Então, é uma queixa bem generalizada de uma queixa familiar, viu lá? Eu vi recentemente, né, uma reportagem onde era exatamente isso. Os filhos, crianças, nem eram adolescentes, crianças, reclamando que os pais não saem do celular. Muitas vezes não dão aquela atenção. E as crianças falavam, eu senti o dia que eu pedi para minha mãe contar uma história para eu dormir, mas ela falou, tá bom, e continuou no celular. Isso uma criança de 7 anos falando, 6 anos falando. E aí ligaram também, né, o alerta nos pais, porque eles exigem muito dos filhos, mas até onde eles vão ou deixam de usar o celular quando estão com os filhos, né? Tem muito disso. Sim, tem muito disso. A gente percebe isso, né, Mailu? Sim, é uma queixa mútua, né? Os pais se queixam que estão distantes, que os filhos ficam muito no computador, no videogame, vendo série, e aí a gente escuta dos filhos a mesma coisa, que meu pai não tem tempo, ele sempre está trabalhando, e normalmente a hora que você investiga o trabalhando é no celular. E a gente percebe essa dificuldade, né? A gente está hoje aqui com os adolescentes, mas a gente vê que essa questão do celular, desde bebês, eu separei alguns vídeos da internet que eu vou pedir o pessoal colocar para a gente debater aqui também. A questão dos bebês com o celular. Porque a gente percebe, hoje é muito fácil, a criança com 3, 4 meses, ela já pega, segura o celular perfeitamente com os 2 dedinhos e mexe na tela perfeitamente. E quando tira, sente muita falta. E é isso que a gente vai ver nos vídeos e a gente aproveita para comentar aqui. Vamos ver. Can I see this?
tempo inteiro. Olha isso, gente. A gente aqui, né, acompanhando de fora, a gente acha bonitinho, a gente percebe que a mãe ali ri e acha graça, acaba achando graça. Mas eu ouvi aqui, ó, nos bastidores, as especialistas falando, meu Deus, chega a arrepiar de ver o vídeo. Eu não sei o que dói mais, ver a criança chorando ou se preocupa mais a mãe dando risada dessa situação. Porque é sério isso, né? Não, é extremamente sério. A criança prefere estar no celular do que estar com a mãe. O vínculo maior está formado com o celular. Eu fiquei muito assustada, a mãe achando graça e eu pensando, que desespero. Ele gosta mais do celular do que ter um vínculo real com uma pessoa, um vínculo afetivo. Né? E a gente percebe hoje, né, é muito comum. Eu estive na Loja Papo hoje, né? E aí eu falei pra Ana que a gente ia ter esse tema aqui. Ela tem 2 meninos também. Ela falou, eu muitas vezes, né, dava o celular, saía para jantar no restaurante, pegava e dava o celular, porque era o momento que ele ficava quieto, né? Então a gente conseguia ficar tranquila. Eu falei, não, isso é super comum. A gente vê muito, né? As mães, principalmente na hora de alimentar ali o bebê, coloca um videozinho no celular, que é fácil, a criança acaba comendo, e aí isso acaba gerando outros fatores, porque aí a gente tem a questão também dos olhos, né? Da criança tá ali crescendo com a tela na frente. A gente tem a questão da obesidade, que vi estudos também que pode levar à obesidade infantil, porque a criança está comendo ali, mas não está prestando atenção no que ela está engolindo, no que ela está comendo. Ela está assistindo o vídeo, ela está abrindo a boca e comendo. Ela não está vivendo aquele momento, né? Que a gente, às vezes, hoje a gente trabalha com adultos, com adolescentes, o treino de você viver o momento presente. Por quê? Porque a gente vive o amanhã. A gente só quer saber do amanhã, então assim, acaba que torna uma situação extremamente ansiogênica e muitas pessoas acabam desenvolvendo ansiedade pela dificuldade de viver o momento presente. Então, se eu coloco uma criança, e a gente não está falando assim para extinguir, acho que a Mailu também tem bastante propriedade para falar isso, extinguir o celular, mas a gente coloca essa criança toda a refeição na frente do celular, a gente está impedindo a criança de viver o momento da alimentação, de saber o que ela está comendo, de sentir o gosto dos alimentos, não é? Sim, e também evitando um momento de vinculação. A alimentação é um momento de vinculação. Então, quando a gente conversa com os pais e pede para eles pelo menos uma refeição com a família reunida, não é porque eu quero uma família perfeitinha, sentada à mesa. Não, porque é um momento de vinculação, onde você compartilha o seu dia, suas ideias, seus valores, e a criança está participando disso. Então, essa vinculação de olhar no olho do outro na mesa, de perceber a preferência do outro, tudo isso é muito importante. Tá? De ouvir, aprender a se colocar, aprender com os exemplos dos pais, dos irmãos, é muito importante, né? E essa hora que eu ponho um vídeo, a criança vê uma coisa que sossega e os pais têm uma calma momentânea que eles não percebem que eles estão fomentando uma situação, um problema no futuro, né? Existe uma idade, Mailu, que seria adequada para uma criança ter um celular? Então, quando a gente fala de tela, é o seguinte, até os 2 anos, nenhuma tela mesmo. Isso inclui televisão, tablet, qualquer coisa. Até os 2 anos não é indicado pelo desenvolvimento cerebral. Isso é muito importante. A formação de sinapse, que forma a inteligência das pessoas, ela é formada desde a vida intraútero. Mas após o primeiro dia de vida, já tem estudos que são muito interessantes, que assim, a gente vê o mapeamento do cérebro de recém-nascidos. Quando você mostra para eles uma imagem estática, tem alguns pulsozinhos. Você mostra a imagem de uma tela, de um tablet, de um celular, alguns pulsozinhos. Quando você mostra uma pessoa real na frente dele, se movimentando, ilumina a imagem do exame. Fica totalmente assim, mostrando... Assim, são 8 vezes mais sinapses se for uma pessoa conversando com esse bebê, ao invés de uma tela. Então, muda completamente. Então, desde esse momento é muito importante a interação e não é nada produtivo a tela. Então, até os 2 anos a gente não usa a tela. Depois dos 2 aos 5, no mundo é recomendado que seja 1 hora fracionada de 20 em 20 minutos. Então, você fraciona várias vezes ao dia. 1 hora por dia. Já no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela só permite 40 minutos. Também fracionado em 2 sessões de 20 minutos. A partir dos 5 anos, até o resto da vida, é indicado no máximo 2 horas de tela.
Aí entra, Uau. aí entra a Ops, gente, né? né? A gente para e fala, epa, tem alguma coisa errada. Porque realmente a gente percebe, que a gente está falando aqui, né, das crianças, dos bebês, a gente vê hoje um número altíssimo de adultos realmente viciados em celular. Hoje o pessoal está procurando ajuda porque esse é um problema sério que as pessoas têm vivido, né? E os psicólogos, psiquiatras têm vivenciado isso nos consultórios, essa dependência mesmo. E é até o que nos motivou a trazer esse assunto para cá, foi um estudo falando, né, sobre a dependência. Comparando aí a dependência de uma criança, um adolescente ao celular, a dependência de um usuário de drogas. Então você tira o celular dessa criança, desse adolescente, ele tem abstinência, como um usuário de drogas tem. Então isso inclui desde sintomas físicos, né, sintomas psicológicos. Então isso é muito sério. A gente está vivendo uma realidade aí muito séria que exige atenção. Né? Sim, com certeza. Eu penso que a gente precisa se olhar e ver o que a gente pode fazer numa situação dessa, né? Tem várias possibilidades que a gente pode fazer. Por exemplo, deixar o meu celular, eu vou só olhar o meu celular se alguém tocar mesmo, se alguém me ligar. Porque realmente, se precisar falar comigo, vai me ligar. Vai me mandar uma mensagem, vai ver que eu não vi, não respondi, vai me ligar. Então a gente tem que trabalhar algumas estratégias aí pessoais para a gente poder se desvencilhando do celular um pouco. E a gente colocando essa conscientização da importância desses vínculos, né? Da importância da família, da importância dos amigos, da importância de se fazer outras coisas também, até mesmo sozinho, né? De ler alguma coisa, de fazer uma caminhada, de fazer outro tipo de atividade. Porque o celular, ele vai deixando a gente meio que fora mesmo de atividades sociais, né? E agora, ó, eu vou aproveitar para envolver, eles ficaram quietinhos até agora, mas eu vou aproveitar para envolver a Manoele e o Rafael aqui no nosso bate-papo. Manoele, como que é lá na sua casa? Você tem celular, você tem 13 anos, você tem celular desde quando? Faz tempo que eu tenho, desde pequena mesmo eu tinha. Então, eu posso falar que eu fico bastante tempo no celular, né? Mas eu acho que isso tem que ser controlado, porque na internet tem muita coisa ruim também. E às vezes a gente nem percebe, mas está acontecendo ao nosso redor, né? A internet, ela é muito boa, ela ajuda a gente em muitas coisas, só que também tem que exigir um cuidado redobrado quando você está nela, porque uma vez que você deixa alguma coisa postada ou fotografada, fica lá para sempre, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito redobrado com isso realmente. Então eu me preocupo, porque eu fico muito tempo no celular. Principalmente em redes sociais. Sim, no Instagram mesmo, no WhatsApp, são os que eu mais passo bastante tempo. E todo dia eu falo, nossa, eu preciso parar de usar, só que a gente sempre fica, né? A gente nunca percebe o tanto que a gente fica. Então eu acho que eu, assim, tenho que começar a falar e eu tenho que começar a agir também. Assim como muitas pessoas acabam isso, né, ficando viciadas. E isso é comparado com uma droga, né? Porque é um vício realmente. Então acho que todo mundo tem que tomar cuidado com isso. Ó, a Manoele expôs aí até um lado que até então a gente não tinha falado, né? A questão da internet e desses perigos realmente, né? Seja para criança, seja para o adolescente. E os perigos são os mais variados. Desde um conteúdo sexual que está ali exposto, que uma criança tem acesso facilmente, estando com o celular, com o tablet na mão, até os perigos psicológicos, que a gente fala muito aqui, né, Sim. Ana? De comparar, de repente, a vida do Instagram com a sua vida, e aí você vê que no Instagram tudo parece perfeito e na sua vida real não é, e você acha que só com você acontece isso, a vida de todo mundo é perfeita, mas a sua não. E aí começa a gerar outros problemas conflitos também, né? Que a gente acabou até agora não falando aqui, mas tem tudo isso, é uma questão muito ampla, né? Não é uma questão só de você passar um tempo num aparelho eletrônico, né? É tudo aquele conteúdo que aquele aparelho vai trazer para você e você vai olhar e interiorizar como verdade aquilo, né? Aquelas fotos, aquela conversa, aquele comentário, aquela curtida ou não curtida
também que tem isso, né? Fulano de tal deu um amei, que já é diferente de um curtir. Tem um outro significado, né? Ou mandar joinha no WhatsApp, às vezes não é joinha. Às vezes a pessoa tá bem encanada com você e mandou uma joinha também. Então, tem muita coisa em volta disso tudo, né? E você, Rafa, como que é a sua relação aí com o celular? Eu já fui mais viciado quando tinha 9, 10 anos. 9, 10 anos. Eu via a foto dos meus amigos no Facebook, eles sorrindo e eu triste. E eu falava com a minha mãe falava, não, filho, mas isso é tudo enganação, que você pode ver lá, eles estão mais tristes que você. Mas eles demonstram estar mais felizes. E na minha casa, eu sou menos viciado que minha mãe. Então tem horas que eu tô na sala e minha mãe tá no quarto assistindo TV e ela me manda mensagem. Às vezes a gente vai no shopping, a gente senta assim no banco, ela me manda mensagem, o que você vai comer, filho? Então eu falo, mãe, eu tô do seu lado, não preciso disso. Mas eu sou mais viciado em televisão. Em série, em videogame. Acaba te prendendo ali. É, prende. Aí, Percebe agora eu acho que você vai ficar de castigo depois dessa. Você colocou sua mãe na roda, entendeu? Mas isso acontece na minha casa também. Tá, Fique tranquilo, porque eu também preciso me policiar. Acho que ninguém está imune a isso. A gente já falou sobre isso. Quando a gente falou sobre o tema, né? Eu e a Ana conversamos. Gente, mas é tão difícil a gente se desligar, porque o tempo todo tá ali, tá chegando mensagens. E realmente, eu não tenho criança em casa. Aí quando eu tenho um afilhado de 4 anos, quando ele vem, eu tento me desligar um pouquinho. Mas várias vezes eu me pego com ele do lado, às vezes só nós dois, e eu tô ali no celular, até respondendo a mãe dele, né, pra falar que tá tudo bem. Mas tô no celular, aproveito para dar uma olhadinha no Instagram, aproveito que peguei o celular para responder a mensagem, dou uma olhadinha nas redes sociais. E aí eu me parei também e falei, não, o Pedro tá aqui, o Pedro vem pouco, né? Eles não moram aqui, vem pouco. São poucos os momentos que a gente tem para ficar junto, então vou aproveitar esse momento sem celular, deixo o celular de lado. Mas os pais que convivem ali muitas vezes não tem, né, esse feeling. Eu acho, e tem uma coisa assim, do que os dois falaram, é uma coisa assim interessante, que é você não querer mudar de repente. Falar, olha, eu vou tirar todo meu celular, não vou usar meu celular. Mesmo porque nos dias de hoje não dá pra gente viver sem celular, sem tela. Os amigos conversam sobre a série e aí você tá bem por fora. Trabalhos da escola, tem os grupos WhatsApp, e tudo mais. Né? Eu acho que dá pra gente fazer algumas limitações, acho que cabe a cada um na vida, né? Hoje eu recebi uma ligação de um pai, era 7h30 da noite, ele, até na hora que eu atendi, ele falou, desculpa, eu sei que no seu celular está avisado que depois das 6 você é do seu marido e da sua filha. E eu coloquei no WhatsApp, porque depois das 6 era uma correria de responder mensagem, e eu não conseguia dar atenção para a família. Então eu coloquei de início algumas pessoas, nossa, é uma grosseria. Eu falei, não está escrito grosseiramente, está escrito de uma forma, olha, depois das 6 eu tenho que dar atenção a outras pessoas. E esse pai eu achei super interessante, porque ele fez isso. E isso me ajudou, naquela época que eu fiz, de depois das 6 não ter vontade de pegar esse celular mesmo. Eu chego, coloco para carregar e já fica lá. Então, assim, desligar aos poucos, criar pequenas regras para você mesmo que você consiga. De final de semana, evitar andar com o celular. Não no caso dos jovens, que é a parte mais, né? Mas talvez não levar na escola em algum momento. Porque em até certo ponto, né, o celular para a criança ali, ele auxilia muito, né, para os adolescentes. De repente saiu com os amigos, foi no cinema. O celular acaba deixando os pais mais seguros ali também, porque consegue controlar, né? Qualquer coisa, sabe que o filho vai ligar, vai mandar uma mensagem, qualquer coisa que aconteça. Só que, por outro lado, né, também tem todas essas complicações que envolvem. Seria avaliar junto a família quando é necessário. Quando é necessário estar nesse telefone, né? Vai sair? Eu acredito que seja necessário para ter uma comunicação ali. Mas está em casa, já fez o que precisava ser feito da escola, ou até mesmo no horário da escola. Eu acho engraçado que eu atendo adolescentes que reclamam, crianças e adolescentes. Na minha escola não pode usar celular. O outro, na minha escola só pode usar no intervalo. Né? Mas não é um horário que... que você deveria na aula não é interessante, né? Você usa o celular na escola? Uso.
Ah, lá. Mas em aula eu priorizo a aula, mas no intervalo eu uso bastante. Mas dá uma tentaçãozinha, ali chega uma Dá. mensagem no WhatsApp. Eu já fui pra fora da sala porque eu tava vendo o jogo do Brasil, amistoso. Eu e um monte de amigo meu fui pra fora. Aí pegaram meu celular e minha mãe me deixou um mês sem celular. De castigo. E você, Manu, também usa o celular na escola? Só na hora do intervalo, né? Porque dentro da sala em si já tem tipo uma placa lá falando que não pode realmente. Às vezes o professor fala, pode pegar para usar calculadora e tudo mais. Só que geralmente não pode. E o celular hoje em dia, tipo, voltando ao assunto da internet, é tão usada que o Bezerra mesmo, onde eu estudo, ele tem um aplicativo que é para informar, tipo, boletim online, para ver as tarefas, para acompanhar sobre as notas. Então, tipo assim, tá presente até no meio de nós. Então, às vezes, é meio difícil de evitar mesmo. Foi o que a Mailô acabou de falar, né? Realmente não tem como falar, vou tirar o celular de vocês e a partir de hoje vocês não têm mais celular. Não tem como. E olha que... Mas controlar a utilização. Que é importante, nós que somos adultos e a gente tem adolescente em casa, a gente conseguir também orientar. Porque, assim, muitas vezes é uma responsabilidade muito grande para o adolescente saber que horas que eu fico, que horas que eu não fico. Tem o boletim, tem a aula, tem as notas. Então, assim, se nós adultos soubermos controlar essa questão do celular, a gente vai saber passar para os nossos filhos também. Mas primeiro tem que fazer sentido para a gente, para depois fazer sentido para eles, né? Com certeza. Eu tenho mais um videozinho de uma bebê também, de 1 ano. Eu vou até pedir avisar o Nicolas, que é o videozinho 3 aí, Nicolas, dos bebês. Que ela acostumada a mexer no tablet. Acostumada a mexer no tablet, então passa o dedinho. E aí quando o pai dá uma revista, ela fica com o dedinho tentando passar a imagem na revista. Eu achei sensacional. E eu vou pedir então o pessoal colocar pra gente acompanhar. Voltamos aí, e aí pessoal que viu o vídeo, né, no final ali o pai faz um alerta, né, para minha filha de 1 ano, uma revista é um iPad que não funciona, permanecerá assim por toda a sua vida. Steve Jobs codificou uma parte do seu sistema operacional, que realmente, né, gente, você vê ali ela na revista tentando ampliar a imagem, e eles têm uma praticidade hoje, né, com as telas, o dedinho vai ali. O dia que eu vi meu afilhado, ele era menorzinho, pulando o anúncio, eu falei, gente, é demais, ele sabe como pular o anúncio do YouTube. Tipo, vai com o dedinho certinho. Eles estão muito à frente. E realmente é isso, né? O dedinho ali tá... Então, eles são estimulados a isso, né, desde pequenininho. Então a gente precisa fazer esse alerta para que a gente estimule outras atividades, né? Por exemplo, que outras atividades vocês fazem sem ser celular? Assim, o que é legal também de fazer tirando o celular? De vez em nunca eu dou uma corridinha perto de casa. Que legal. Bem raro. Já tá melhorando, né? E a Manu, o que você faz? Eu gosto muito de dançar. E eu faço teatro também junto com ele. Então, é uma distração muito grande também pra gente, isso. Pra ocupar também a cabeça. Porque o teatro, ele realmente ajuda isso, a gente.
Então é muito bom. Ai, vou até aproveitar, ó, mandar um beijo pessoal lá do Estúdio Aviva. Tá todo mundo acompanhando aqui, agradecer, né, o Juliano Pires, que é diretor lá do estúdio, mandou a Manu e o Rafa aqui pra gente. Muito obrigada, viu, Ju? E chegou lá, eu já fiz aula lá no estúdio e sei, chegou, guardou o celular. Então uma hora que tá lá é sem celular, Eu né? já fiz uma aula com você. Eu fazia de segunda. Uau! É, olha lá, ó, tá vendo? E você vê, eles têm respostas. É procurar dentro deles, na rotina deles, na nossa rotina, o que a gente pode fazer de atividades prazerosas além do celular, né? Não precisa buscar em nenhum lugar, em grandes estudos. O que a gente consegue fazer, né, Mar? Sim, é importante assim, tentar trocar o tempo do celular também por tempo não de ócio. Não é para deitar, ficar deitado sem fazer nada. por fazer algo que seja construtivo para você, né, que você vise sim, o seu bem-estar. Vocês vão pro teatro. Que legal. E não deixar também, eu falo que assim, a questão da tela não é binária, não é sim ou não, usar ou não usar. A questão é usar num equilíbrio. Quando você usa essa tela para estudar alguma coisa do teatro, buscar uma nova forma de interpretação, ou uma outra linha de interpretação, tudo isso Tá sendo bem é utilizado. uma hora bem utilizada. Entendeu? A tecnologia ela vem para o bem. O problema é a dependência, o exagero, a hiperestimulação cerebral. Agora, quando você usa para o bem, né? Por exemplo, de crianças de 2 a 5 anos, que eles falam de 40 minutos, se fosse utilizado, em vez de vidinhos do YouTube, joguinhos educativos, acompanhados dos pais, seria muito melhor. Né? A ideia não é ficar parado. Que delícia de bate-papo. 2 blocos passam aqui, ó, super rápido. Já estourou nosso tempo de novo. Mas eu queria agradecê-los pela presença. Sempre muito bom ter esse bate-papo aqui. A gente está trazendo cada vez mais bate-papo aqui para o nosso programa. Uma delícia, realmente. E fico alerta aí, né, para os pais que acompanharam de casa. Acho que está mais do que explicado aqui. Muito obrigada, Ana Glaucia, Obrigada, Mailu, Lá. Manu, Obrigada. Rafa, obrigada, viu? Obrigada pela presença Obrigado de a você. vocês aqui, gente.